Oi, pessoal. Hoje vamos ler Gênesis 1, versículo 6. Quando a gente vê o amor de Deus escondido dentro do livro de Gênesis, não tem ninguém que não vá mudar. A palavra de Deus tem que entrar no meu coração para eu mudar. Então, sem palavra, por mais que a gente tente mudar, não vai conseguir. Vamos ler a Bíblia, versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde de manhã o segundo dia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente leu alguns versículos de Gênesis capítulo 1. Está escrito que Deus ele não deixou a luz e as trevas juntas, mas ele separou. Está escrito que ele separou as águas de cima do firmamento e embaixo do firmamento. Quando a gente lê a Bíblia, Deus ele separa e Satanás ele mistura. E isso tem um significado muito profundo. Se você misturar vagamente, você não consegue distinguir se é uma verdadeira vida espiritual ou não. Porque as pessoas têm assim, um pouco de vida espiritual, elas pensam, eu acho que eu posso ir para o céu. Mas uma coisa que a gente tem que saber com certeza, é bem diferente a pessoa que nasceu de novo e a pessoa que ainda não nasceu de novo. Então, mesmo que frequente a igreja, elas acham que elas têm vida espiritual só porque vão para a igreja. Mas tem muitas pessoas que, mesmo indo para a igreja, não têm vida espiritual. Antes de trocar o coração e de aceitar a palavra de Deus, esse coração jamais pode ser transformado. Não é porque eu frequento por muito tempo a igreja é que eu tenho uma vida de fé faz tempo. E também não é porque eu oferto bastante, eu faço muito trabalho voluntário, ou sou fiel por muito tempo, que eu tenho uma vida espiritual. Você tem que chegar no conceito de Deus. As pessoas se esforçam para chegar no conceito que Deus falou, né? Que tentam cumprir os mandamentos, elas tentam viver pela palavra. Mas uma coisa que vocês têm que saber, não é porque o ser humano se esforça que ela vai conseguir chegar no conceito de Deus. Então, vocês podem perguntar, então o que eu devo fazer? A gente se esforça e não dá, então o que eu tenho que fazer? Por isso eu tenho que jogar fora o meu pensamento. Por mais que eu pense que isso é bondade, porque eu não consigo chegar com a minha bondade no conceito de Deus, eu tenho que jogar fora o meu conceito e tenho que aceitar a palavra de Deus. Então, quando a gente lê no livro de Gênesis, fala sobre José indo para a prisão. E naquele tempo, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, eles sonharam. E o sonho deles tinha uma interpretação diferente. José escutou o sonho dos dois. Ele escutou o sonho do copeiro-chefe. O copeiro-chefe falou o quê? No meu sonho tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó. Eu dei na própria mão de Faraó. Na videira 3 ramos, ao brotar a vide, havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então,
José interpretou como? Esta é a interpretação, são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. Então, eu não sabia interpretar esse sonho, mas como o José pôde interpretar esse sonho? Mas eu vi que dentro desse sonho tinha o segredo da salvação. Esse copeiro, chefe, ele estava com um copo vazio e ele levou esse copo vazio na mão do faraó. Ele queria levar alguma coisa para o faraó, mas ele não tinha nada para levar. E ele estava assim, não sabendo o que fazer, e ele viu que tinha uma vide na frente dele e que estava madura. Ele ficou tão feliz que ele espremeu essas uvas dentro do copo. Está falando sobre a salvação. Quando nós vamos para diante de Deus, eu não fiz nada de bom, eu não tenho nada para oferecer diante de Deus. Tudo que a gente tem para oferecer diante de Deus é sujo, mau e imundo. Quando ele foi para diante do faraó, ele queria oferecer alguma coisa mais, o copo dele estava vazio. E ali tinha uma vide e ele pegou aquelas uvas e espremeu e fez um suco de uva. O que isso representa? O sangue de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, está escrito que quando você entra no lugar santo dos santos, você não pode levar outra coisa, senão o sangue para sobreviver. Quem nesse mundo nunca pecou? Nós somos pessoas que desde que nascemos cometemos pecado. Por mais que a gente tente ser limpo, a gente não tem como se manter limpo. Por mais que a gente queira colocar algo bom no copo, mas não tem nada de bom que sai de nós dentro para colocar dentro do copo. Por mais que a gente procure a nossa vida inteira, não tem nada que possa agradar a Deus. Mas se eu levar aquele sangue de Jesus Cristo que lavou os meus pecados, embora eu seja sujo, mas quando eu levo o sangue de Jesus Cristo dentro daquele copo, Deus se agrada. Esse é o significado desse sonho. Mas o padeiro-chefe fez o quê? Ele levou 3 cestos de pão alvos que estavam sobre a cabeça dele. O pão também representa Jesus Cristo. Mas no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro. Ele tinha que levar somente Jesus Cristo. Mas a obra que ele gostava, a bondade que ele gostava, ele levou essas coisas. Muitas pessoas deixam para baixo o poder de Jesus, o que ele abriu a igreja, o que ele ofertou, a boa obra dele, o esforço dele, eles deixam tudo isso acima de Jesus Cristo. Deus, ele distingue as coisas do homem e as coisas de Deus. O homem em si é pecador. Tudo que sai do homem é pecado. Nós podemos ver de uma forma bonita, agradável e boa. Mas quando Deus vê, tudo isso é como sujeira e imundícia. Deus não aceita nada do ser humano. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Assim como, se for para Olimpíadas, não vamos nós, né, o povo, mas a gente leva um representante que faça uma maratona boa, porque ele é o melhor maratonista do nosso país, a gente pede para que ele seja nosso representante. Então, o nosso povo confia em você.
E quando ele vai para a Olimpíadas e ganha a medalha de ouro, todos nós ganhamos a medalha de ouro junto com ele. Deus, ele não falou para o ser humano fazer bem e ir para diante de Deus. Não existe ninguém que cumpra os mandamentos, não existe nenhuma pessoa boa. Assim como a gente tem que mandar um maratonista que represente o nosso país, assim também, para lavar o nosso pecado, a gente tem um representante que é Jesus Cristo, que Deus enviou. Não é que a gente correndo bem que a gente vai ganhar uma medalha de ouro na Olimpíadas. Mas a gente tem que ganhar pela fé que a vitória do maratonista é nossa vitória. Aquele sangue que Jesus Cristo derramou na cruz ensina que a gente tem que aceitar pela fé, que a gente tem que aceitar isso. A vida espiritual não sou eu que tenho que fazer bem. É eu acreditar que o que Jesus Cristo fez foi o que eu fiz. Se um país está passando por dificuldade, e o meu pai teve misericórdia de mim e me enviou o seu servo. E se no meu lugar esse servo fizer tudo por mim, é a mesma coisa que eu ter feito. Então Jesus Cristo veio para essa terra e tudo que eu tinha que fazer, ele fez no meu lugar. Por isso ele morreu na cruz e derramou o seu sangue. Se vocês acreditam na cruz do Senhor, que essa cruz foi por ti. Você acredita que essa cruz fez tudo no seu lugar? Você que tinha que sofrer, essa cruz sofreu tudo por você. Esse sangue que Jesus derramou na cruz é porque Jesus já fez tudo pelo pecado no meu lugar. Eu não tenho nada para fazer. É porque a gente não consegue acreditar no poder da cruz. A gente pensa que falta ainda a cruz, então a gente pensa que tem que fazer alguma coisa. Não existe ninguém que possa fazer o trabalho mais perfeito que Jesus Cristo já fez. Se Jesus Cristo não lavou nosso pecado na cruz, então a morte dele foi em vão. Somente o sangue de Jesus Cristo pode ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Não existe outro caminho para a gente ter nosso pecado lavado senão pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Se o sangue de Jesus Cristo não conseguiu lavar nossos pecados, então não tem outro método para lavar o nosso pecado. Nós não temos que nos esforçar para fazer algo pelo nosso pecado, mas a gente tem que aceitar o sangue de Jesus Cristo na cruz. Mas Satanás misturou tudo isso, embora Jesus Cristo tenha morrido na cruz, mas ele coloca o pensamento que a gente tem que fazer alguma coisa, ele mistura. Mas Deus separou exatamente essas duas coisas. O que você fazem e o que Deus fez. Ele separou o meu trabalho e o trabalho de Deus. Quando a gente vê em Lucas capítulo 15, do filho pródigo, aparece o trabalho do filho pródigo. Ele pegou a parte dos bens que lhe cabia do pai, foi para um país distante, viveu uma vida suja, dissoluta, e voltou, e aí acabou todos os seus bens, e ele foi para o chiqueiro, e ele falou que não tinha nem comida que os porcos comiam, ninguém dava comida que os porcos comiam para ele. Esse foi o resultado da vida do filho pródigo. O resultado do que o homem faz é esse. Não existe nada que a gente possa fazer pelo nosso espírito. E o filho pródigo,
ele caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão e fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, com esse coração, ele voltou para o pai. E de longe, o pai viu o filho vindo, voltando. E o pai, ele foi correndo para ele, abraçou e o beijou. Até aqui foi o que o filho fez. E a partir desse momento, foi o pai que começou a trabalhar. O filho já não fez mais nada. O pai disse: trazei depressa a melhor roupa. Veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Sabe o que é incrível? Que em Gênesis capítulo 1, cada vez que Deus falava, a terra que estava sem forma e vazia e com trevas, ela começou a mudar. Haja luz. Separe-se a água debaixo do firmamento e a água sobre o firmamento. Ajunte-se a água debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Cada vez que a palavra de Deus saía da boca dele, a terra mudou. A mesma coisa aconteceu em Lucas capítulo 15. Cada vez que saía a palavra da boca do pai, aquele filho sujo começou a mudar. Trazei a melhor veste-o, roupa. Cada vez que o pai falava, o servo pegou o filho pródigo, levou lá para o banheiro, deu um banho nele, colocou a melhor veste nele, colocou um anel no dedo, colocou o anel que provava que ele era o filho legítimo dele. Coloque sandália nos pés, matai o novilho cevado e comamos. Comamos e nos regozijemos. Cada vez que saía a palavra da boca do pai, então o filho mudava. Cada vez que a palavra de Deus falava, a terra mudou. Cada vez que a palavra de Deus entrar no seu coração, não existe ninguém que não vá mudar. Eu não vi até agora ninguém que não tenha mudado aceitando a palavra de Deus. Eu não sei se essa pessoa não for gente, mas um robô. Eu não sei se essa pessoa for um animal. Mas se é um ser humano, se a palavra de Deus entrar, essa pessoa muda. Deus separou as coisas de Deus e as coisas do homem. Ele separou a luz das trevas. Ele separou a água debaixo do firmamento e a água sobre o firmamento. Ele separou o mar e a terra. Deus separa. E vocês juntam, misturam tudo. Satanás faz isso. Eu tenho um pouco de pecado, mas eu tenho um pouco de boa obra. Ele faz confusão. Se eu olhar para um lado, eu vou para o céu. Mas se eu olhar para o outro lado, eu acho que eu vou para o inferno. Se eu olhar de um jeito, eu tenho boa fé. Se eu olhar de outro jeito, eu não tenho boa fé. Às vezes eu penso que eu sou salvo, às vezes eu penso que eu não sou salvo. Dependendo de como você vê. Por que isso muda? Porque está tudo misturado. Se tivesse separado a luz das trevas, então, dependendo de onde você olhasse, ia ter luz e trevas. Mas se você misturar tudo, então de um jeito parece luz, de outro jeito parece treva. De um jeito parece que vai para o céu, outro parece que vai para o inferno. Às vezes parece que tem fé e às vezes parece que não tem fé. Às vezes parece que recebi a salvação, às vezes parece que não recebi.
Às vezes parece que eu sou bom, às vezes parece que não. Por quê? Isso tudo acontece quando está tudo misturado. Porque Satanás, ele confunde tudo, então ele deixa a gente na confusão. Então, com isso, Satanás deixa a gente confuso. Mas Satanás fala o quê pra gente? Você tem um pouco de pecado, mas você acredita bem. Se você não tem fé, como você pode dar o dízimo? Você está acreditando bem. Existe alguém que não tenha pecado? Ah, os pastores também são assim. É assim que se acredita. E assim as pessoas não conseguem receber o perdão dos pecados, elas estão indo para o inferno e mesmo assim pensam que tem uma boa vida espiritual. Satanás, ele deixa tudo confuso, tudo misturado assim. Eu desejo com que os membros da nossa igreja possam ser divididos exatamente em pessoas salvas e não salvas. Às vezes eu me encontro com pastores, e os pastores, dentre os membros da sua igreja, como é que eles distinguem aqueles que receberam salvação e os que não receberam salvação? Como é que distingue aquele que nasceu de novo e o que não nasceu de novo? Os pastores, a maioria deles, não tem esse conceito. Se o pastor não consegue nem distinguir se recebeu ou não a salvação, como ele pode conduzir as suas ovelhas? O pastor, se ele não conseguir distinguir as suas ovelhas, como é que ele vai conduzi-las? Uma pessoa que tem uma lavanderia, como é que ele vai, se ele não distinguir o que é roupa limpa e suja, como é que ele vai lavar as roupas, né? Se você se arrepender, confessar o nome do Senhor, ir para o culto de domingo, ofertar, isso não quer dizer que você é salvo. Isso é receber salvação? Dentre essas pessoas, muitos que vão para a destruição. O apóstolo Paulo, antes de receber salvação, ele não fez essas coisas? O John Wesley, antes de receber salvação, ele não fez isso? Dentre essas pessoas, há muitas pessoas que não receberam a salvação, mas está tudo misturado. Então, no seu bolso você tem 2 pesos. Quando eu fui para o exército, eu fui para a zona de treinamento e uma pessoa perguntou, quem é de Daegu? Levanta a mão. Na verdade, a minha terra natal é de Seongsan, mas eu estava em Daegu, eu estava antes em Kochang e depois fui para o exército. Aí falou, quem é de Daegu, levanta a mão. Ah, você é de Daegu? Sim. Onde é a sua casa? É em Sangdokdong. Ah, eu estudava ali naquela escola de Sangdokdong. Então porque a gente era da mesma terra natal. Aí depois ele perguntou, quem é de Kochang? Levanta a mão. Aí eu levantei a mão. Aí eu sou de... Onde você viveu? Em Changpali. Tem alguém de Songsan? Eu sou de Songsan. Em tal área. Eu te conheço. Mas na verdade eu sou pessoa da onde? Eu misturei tudo. Onde eu quisesse, eu poderia, conforme o que eu quisesse, eu podia falar que eu era daquele lugar. Então, você não pode misturar as coisas no seu bolso. Você tem 2 pesos no seu bolso. Quando você vende uma mercadoria, você coloca um peso pequeno para parecer ser o produto mais pesado. Mas quando eu vou comprar um produto, eu coloco um peso mais pesado, maior, para comprar mais. Então, as pessoas terem 2 pesos diferentes no bolso, um dia eu percebi que eu estava errado. Se perguntassem,
Se perguntasse se eu era de Daegu, eu sabia bem sobre Daegu, porque eu vivi lá, mas a minha verdadeira terra natal é Seongsan. Eu poder dizer que eu sou de Seongsan é porque eu só vivi em Daegu. Você é justo ou você é pecador? Você mistura tudo e quando você precisa, eu fiz boas obras, então eu vou para o céu. Quando eu oro, eu sou pecador. Você fala o que você quer, porque está tudo misturado no seu coração. Se você separar exatamente o pecador e o justo, se você é justo, você é justo. Se você é pecador, é pecador. Mas, se você separar, se é pecador, então você tem que receber o perdão dos pecados. Mas se você é justo, você pode viver de uma forma feliz. Muitas pessoas, infelizmente, vivem tudo misturado. Mistura tudo, fazem um risoto e vivem conforme precisam. Eu vou para o céu. É assim que Satanás nos engana. Mas o Senhor separa. Ele separou a luz das trevas. Se ele é luz, ele é luz. Se é trevas, é trevas. Ele separou a água sobre o firmamento e debaixo do firmamento. Ele separou a terra do mar. Deus sempre separou. O que não é, não é. E o que é, é. Mas as pessoas, em meio à confusão, têm vida espiritual. E assim, elas pensam que vão para o céu conforme o que lhe convém. Há muitas pessoas que estão indo para o inferno, mas pensam que estão indo para o céu. As pessoas dizem que são pecadoras porque elas não acreditam no sangue de Jesus Cristo que lavou os nossos pecados na cruz. Como você pode ir para o céu? Não faz sentido. Deus separou a luz das trevas. Se a graça de Deus estiver em vocês, se vocês são pecadores, vocês são pecadores. Se vocês são justos, são justos. Então tem que ter essa separação exata. Se eu enxergar de um jeito, eu sou justo. Se eu enxergar de outro jeito, eu sou pecador. Essa não é a verdadeira fé. Isso é Satanás que está fazendo essa confusão. Se a gente for para diante do Senhor, o Senhor vai separar. Muitas pessoas queriam apedrejar a mulher surpreendida em adultério. Eles pensaram que a única pessoa que tinha pecado era a mulher surpreendida em adultério. Mas se encontrando com Jesus, eles descobriram que tinham pecado, largaram suas pedras e foram embora. O Senhor também, Ele separa. Se tem pecado, tem pecado. Se não, não. Então Deus quer que você viva de uma forma clara. Muito obrigada. Até a próxima.